Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. A nossa videoaula de hoje é para tentar relacionar aí dois assuntos, juros e funções, beleza? Então bora lá para a nossa videoaula, meus amigos. Pessoal, juros e funções está na página 173 do nosso livro didático, beleza? Lá a gente tem esse problema aqui, uma dívida de R$1.000 será paga com juros de 50% ao ano. Ela deverá ser quitada após um número inteiro de anos, beleza? Atenção nisso aqui, né? Não vai ser paga depois de 1 ano e meio, depois de 2 anos e meio, mas depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos. Tem que ser um número inteiro de anos. O que a gente vai fazer aqui é calcular ano a ano os montantes dessa dívida, nos dois regimes que a gente estudou de capitalização, o simples e o composto, e depois vamos comparar os valores obtidos aí, tanto no regime simples quanto no regime composto, beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo regime de juros simples, né? A gente está lembrado aí que a formulazinha para calcular juros simples era J igual... Vamos anotar aqui, J igual a C, que multiplica I, que multiplica N, ou T também, né? Você também pode usar no lugar desse N aqui, a letra T. Vamos deixar o N. Esse C de capital inicial, né, que no caso aqui são os R$1.000. Esse I aqui é a taxa, que no caso ali é 50%. E o N aqui... a gente sabe que é um número inteiro de anos, então pode ser qualquer valor aí, a gente vai inclusive depois confeccionar uma tabela aí para vários valores de N. Mas essa era a fórmula, né? A gente pega o capital, multiplica pela taxa, multiplica pelo tempo. Se a gente quiser por ano, é só calcular, né? 50% de 1.000. E aí, no caso, vai dar R$500, né? 50% é a metade, a gente sabe muito bem disso. Construindo uma tabelinha, então, a gente vai ter esses valores. No primeiro ano aí, a dívida vai para 1.500, já que a gente tem juros de R$500 ao ano, né? E como é juros simples, a gente sabe que esse R$500 vai ser adicionado sempre. Sempre vai ser aqui agora mais 500. Vamos lá, mais 500, daqui para cá também. A gente tem aí mais 500, daqui para cá também. Na verdade, o que a gente vai perceber aqui é que essa sequência de montantes, ela forma uma PA, exatamente isso. A gente tem aqui essa sequência de montantes, dando a ideia aí de progressão aritmética, né? E a razão dela são os 500 que a gente acabou de indicar, que é o aumento que há ano a ano. E o termo geral da PA, para quem se esqueceu, né? A fórmula da PA, como muita gente gosta de chamar, é essa daqui, ó. O que a gente pode fazer então com essa sequência de montantes aqui? Aplicar alguns valores nessa fórmula, né? Lembrando que esse AN aqui é o termo geral, que no caso ali o termo geral não temos, tá? A reticência indicando lá que a gente, se for calcular o A6 jogando nessa fórmula, vai achar o 4.000. Se for calcular o A7, né? Vai ver que vai dar 4.500. Mas o AN aqui a gente vai deixar ele, não vamos substituir por nada não. O A1 tá aqui, ó, 1.500 é o primeiro valor, né? Lembra que na PA, A1 é o primeiro valor da sequência aí. Então vamos vir aqui, vamos colocar esse 1.500 mais N menos 1, como eu acabei de falar, né? Aquela reticência lá tá dando essa ideia de que a gente está trabalhando com um termo geral, não estamos definindo aí um termo final. Então vou deixar o N como N mesmo. E a razão, acabamos de ver ali, é 500. Então, se a gente resolver mais um pouquinho aqui essa nossa formulazinha, olha o que dá para fazer aqui, né? Aplicar uma distributiva. Aplicando a distributiva, a gente vai ter então 1.500 mais N vezes 500, vai dar 500N. E menos 1 vezes 500 vai dar menos 500. Se a gente organizar essa fórmula aqui mais um pouquinho, a gente vai ver que 1.500 aqui dá para tirar 500 dele, esse 500N está sozinho. O que a gente vai ter, na verdade, é isso daqui, né? A N igual a 500 vezes N mais 1.000.
Olha aí então a fórmula que a gente encontrou com essa sequência de montantes a partir do termo geral aí da progressão aritmética. Só que detalhe, isso aqui também é muito parecido com uma função afim. Lembrando que a formulazinha da função afim, a lei, né, da função afim que a gente chamava, era dada por y igual a ax mais b. Então aqui no caso a gente teria o nosso a valendo 500, a gente teria o nosso b valendo 1000. E detalhe também aqui é que é uma função mais restrita aos valores naturais não nulos que a variável x assume, né? A variável x no caso aqui é a variável tempo. Se a gente fosse jogar essa função num gráfico, a gente teria essa situação aí, ó. Olha a variável x aqui, né? Ela assume valores naturais não nulos. Para um ano aí, a gente vai ter R$ 1.500, né? O que está na tabela. A dívida aí após 2 anos está lá, R$ 2.000, é o que está na tabela também. 3 anos que a gente vai ter R$ 2.500. 4 anos está lá na tabela, R$ 3.000. E aí a gente consegue montar esse gráfico aqui, essa reta da nossa famosa função afim, né? Beleza? Então tá aí a gente relacionando o nosso estudo de juros simples com PA e também com a função afim. É isso aí, galera. Bom, no regime de juros compostos, a gente vai perceber que o montante da dívida aí, num determinado ano, ele é 50% maior do que o montante do ano anterior. Ele é 1,5 vezes o montante anterior. Lembrando aí que no regime de juros compostos, nós temos esta formulazinha, né? Montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Não é isso? E aí a nossa tabela, então, quando formos construir, vai ficar assim, ó. Depois de um ano, 1.500, já que a gente multiplicou por 1,5, que é resultado de aplicar esses valores nessa fórmula, né? Se eu pegar o capital 1.000, multiplicar por 1 mais a taxa, 1 mais 50%. Esse 50% que a gente sabe que pode ser representado por 0,5. Por isso, então, que vai dar 1,5. E aí esse n, né, vai ser de um ano, aqui nessa primeira coluna, depois vai ser de 2 ali na segunda coluna, e assim sucessivamente. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui principalmente é que na tabela, o que aconteceu é que cada valor aqui foi multiplicado agora por 1,5. Todos os valores aqui são encontrados a partir da multiplicação por 1,5. Enquanto que a anterior, né, a tabela do juros simples, era uma soma de 500. Aqui é uma multiplicação por 1,5. E aí, nesse caso, a gente vai entender, então, essa sequência de valores aqui como uma PG. Uma PG de razão 1,5 e cujo termo geral, a gente lembra bem quando estudamos, é essa formulazinha aqui, né? AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, né? O A1 a gente de novo tem aí, é o primeiro termo. A razão agora que a gente está chamando de Q, que é a razão que a gente pode encontrar, inclusive, dividindo, né, o segundo pelo primeiro, o terceiro pelo segundo. Só que ali a gente já sabe que ela é de 1,5. Então vamos lá, vamos substituir os valores aqui. A gente vai ter AN igual a 1.500, que é o nosso A1, vezes a razão, que já foi dito aí que é 1,5, elevado a N menos 1. Para melhorar essa expressão aqui, já que tem essa potência, 1,5 elevado a N menos 1, vamos fazer o seguinte aqui com ela. Vamos transformar ela numa divisão de potência de mesma base. A gente vai escrever ela assim, ó. Lembra da divisão de potência de mesma base? Você conserva a base, está lá, conservada a base, e subtrai os expoentes. Por isso que tem lá o nosso N-1, beleza? Então a gente fez essa brincadeira aí para poder agora ter uma expressão que a gente consegue simplificar. Se no lugar dela a gente escrever aquela expressãozinha lá, 1,5 elevado a N sobre 1,5 elevado a 1, e aí eu nem preciso colocar esse 1, dá para simplificar aqui, ó, o 1.500 com o 1,5. Simplificando aí, a gente vai ter que, no caso, dividir
ambos por 1,5. Se eu dividir 1.500 por 1,5 e dividir aqui 1,5 também por 1,5, então esse aqui vai dar 1.000, 1.500 dividido por 1,5 vai dar 1.000, isso aqui vai dar 1, né? Vai dar denominador 1 que a gente pode ignorar. Então eu teria 1.000 vezes 1,5 elevado a n, sobraria só o numerador lá. Ficaria então assim a nossa formulazinha do termo geral dessa PG, né? Organizando ali, vai ficar com aquela cara lá, 1.000 vezes 1,5 elevado a n. E detalhe, é a fórmula do termo geral de uma PG, mas também lembra uma função exponencial, né? Função exponencial, que a gente lembra, era dada por essa relação, y igual a A elevado a x. Que no caso a gente tem alguma coisinha antes ali, porque em alguns livros a gente tem essa variação aí da função exponencial, né? Uma constante multiplicando a nossa potência. Então a gente tem sim aqui de novo uma função, só que agora é uma função exponencial dada por esta relação, beleza? E de novo restrita, né, lá o valor de x aos naturais não nulos. A gente lembra lá que na função afim que tínhamos, era também apresentada essa história aí de que os valores de x estavam restritos aí aos naturais não nulos, já que a gente desde o começo está falando que vamos analisar só para um número inteiro de anos, né? Por isso que não tem ali o 1,5, por exemplo, ligando com algum valor aqui, não tem o 2,5 ligando com algum valor, a gente tem apenas aí valores inteiros, beleza? Esse era o gráfico da função afim relacionada aos juros simples, relacionada a essa tabelinha aqui, né? Tabela anterior, que fique bem claro. Então, esse era o gráfico da função afim. O gráfico da função exponencial, galera, a gente lembra muito bem, é essa curva exponencial aqui, né? E aqui agora a gente já começa a fazer a comparação que tanto queríamos desde o início. Olha aí, o que acontece aí quando você tem uma dívida no sistema de juros simples, né? No regime de juros simples, e quando você tem uma dívida no regime de juros compostos. Os juros compostos, que é esse que eu estou destacando aqui, cresce exponencialmente, né? É uma curva exponencial. Aqui no caso a gente não pode nem chamar de curva aí não, porque esse pontilhado indica que eu não estou considerando a curva completa. Assim como anteriormente também a gente não poderia chamar isso aqui de uma reta. É um pontilhado aí que lembra uma curva exponencial, no caso dos juros compostos, e um pontilhado que lembra uma reta, no caso aí dos juros simples, beleza? Então aqui a gente acaba de apresentar aí que juros compostos está muito ligado com a PG, que também está muito ligado aí com a função exponencial. A gente pode organizar essas informações aqui então dessa maneira, né? No sistema de juros simples, a gente teria aí uma reta, né, indicando esse crescimento da dívida. Sistema de juros simples, uma espécie de reta aqui. Não vamos chamar de reta porque está pontilhado ali. Precisaria ter todos os valores aí, todos os pontos aí para considerar realmente uma reta. Isso no juros simples. Agora no juros compostos, né, que está até aqui destacado também, juros compostos, aí nós temos esta espécie de curva exponencial aqui, beleza? E também vamos destacar então, né, que no caso dos juros compostos a gente tem uma formulazinha para PG, para o termo geral da PG, e uma formulazinha aí para função exponencial. Nos juros simples a gente tem a PA e tem a função afim, beleza? PG com função exponencial, PA com função afim, é isso aí. A gente acaba apresentando aqui que às vezes a gente está falando de assuntos que parecem distintos, mas no fundo são a mesma coisa, né? Juro composto, PG e função exponencial está muito relacionado. Juros simples, PA e função afim também está muito relacionado aí. Pessoal, relacionamos aí, então o estudo de juros simples, juros compostos com função afim, com função exponencial. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui, aproveitando até um mapa mental da galera do Descomplica, uma revisãozinha de funções. Primeiramente, o que é, né, uma função? A gente vai relembrar que a função é a relação entre dois conjuntos. Esse primeiro conjunto aqui que a gente chama de conjunto de partida, esse aqui que é o conjunto de chegada.
onde a gente pega elementos de um conjunto, aplica aí numa relação, né, numa fórmula, numa funçãozinha, e chega em outros elementos do contradomínio aqui, esses outros elementos que a gente chama de imagem. No caso lá da nossa situação problema, no regime de juros simples, a gente tinha, né, que depois de um ano, nesse conjunto aqui dos anos, a gente teria aqui 1.500, nesse conjunto aqui dos montantes. Então, tá vendo? É uma relação entre dois conjuntos. Conjunto dos anos, conjunto dos montantes. E aqui a gente tinha um caso de função afim, né? Uma função afim que era definida por essa fórmula. F de x igual a x mais b. E no caso a gente chegou realmente numa fórmula bem parecida com aquela lá. E a gente está usando a letra y, já que f de x também pode ser chamado de y. A gente falou muito disso no estudo de funções. E o a é o 500, o x está aqui e o b é o 1.000, beleza? Sobre a função afim, a gente tinha lá que o gráfico dela poderia ser crescente, né? Representando uma função crescente. Nesse caso aí é quando o a era maior do que zero. E aqui, como a gente viu, o a é o 500, que realmente é maior do que zero. E o gráfico também que a gente construiu, lembra? Está lá, ó, mostrando que é uma reta crescente. O que é isso, né? À medida que aumenta os valores aqui no eixo x, também aumenta os valores no eixo y. Ou também você pode analisar o contrário, à medida que diminui os valores no eixo x, a gente também vai diminuindo aqui os valores no eixo y. Os valores a gente analisando, claro, em cada ponto aqui, em cada par ordenado. Mas a função também ela podia ser decrescente, né? A função afim. Nesse caso aí, a gente teria um a menor do que zero. Outra relação entre dois conjuntos foi a dos juros compostos, né? Que a gente também viu lá que ano a ano teríamos esses montantes aqui. De novo era uma função. De novo a gente tinha uma relação entre dois conjuntos. Só que agora era uma função exponencial. Se for uma função exponencial dada por essa lei, né? E aí a gente tem aqui no caso essa constante 1.000 antes do a ali, porque pode acontecer a gente ter a função exponencial escrita também assim. Vou até destacar aqui. Ela pode também aparecer como y igual a k, que é uma constante, no caso ali a nossa constante é o 1.000, vezes a elevado a x. Essa é uma outra maneira de se escrever a função exponencial, com uma constante multiplicando ali a nossa potência. Beleza? Então, no nosso caso, tínhamos a função exponencial com essa cara aqui, k vezes a elevado a x. Mas o que interessa aí para análise de gráfico, por exemplo, é analisar só o a. Quando a gente tem aí o a maior do que 1, a função era dada como crescente. E aqui a gente tem, ó, o a, deixa eu pegar o apontador aqui para ficar melhor. A gente realmente tem o a aqui, ó, né? A elevado a x, olha onde é que está o a elevado a x, ele é maior do que 1. E o nosso gráfico realmente era o gráfico de uma função exponencial crescente, olha lá. Beleza? Função exponencial crescente. E quando é que a gente tinha uma função exponencial decrescente? Quando quando a base aqui dessa nossa potência era um número entre 0 e 1. Se aqui fosse, por exemplo, um 0,5, né? 0,5 é um número que está entre 0 e 1. Aí teríamos uma função com esse tipo de gráfico aqui. E continua aquela história, hein? Tá na dúvida? Chama lá, hein? Não deixem de tirar suas dúvidas, não. Tá na dúvida? Chama a gente lá. Pessoal, vamos fechar aqui então a nossa aula com essa situação problema que está na página 176 do livro de vocês, beleza? Lá tem um probleminha falando que um jovem casal sem filhos, cuja renda mensal conjunta é de R$ 4.800, decide organizar uma planilha de custos para equilibrar o orçamento doméstico. A análise dessa planilha nos primeiros meses revelou ao casal que, descontados os custos fixos, como o pagamento da prestação do apartamento, as contas de consumo, transporte, alimentação, ainda sobrava para o casal aí R$ 600. Eles então tomaram a decisão aí de reservar R$ 250 do excedente para gastos eventuais e aplicar mensalmente aí a quantia de R$ 350, né, em um fundo de investimento pelos próximos 2 anos, a fim de construir aí uma reserva financeira, né?
Vamos admitir que o rendimento mensal líquido desse fundo ele seja aí de 0,7% ao mês nesse período. A pergunta aí é qual que será o valor da reserva financeira disponível para o casal aí imediatamente após o 24º depósito. Você pode até falar, nossa, mas que textão tal. Realmente é um textão, né? Só que no Enem a gente tem muita questão parecida com isso aí, né? Só que vamos ver, de repente o cálculo não é nem tão complicado assim. Tranquilo? Olha aí, o que eu preciso aqui me focar é o seguinte. Eles estão falando dessa história de pegar esses R$350, aplicar aí, né, a uma taxa de juros de 0,7% ao mês, para criar uma reserva aí durante 24 meses, né? Durante 2 anos aí. Vamos lá, vamos por partes. Vamos pensar nessa situação aqui. O que acontece então no primeiro mês aí, né? Eles fazem o primeiro depósito de R$350, é óbvio, tranquilo? Assim que entra o segundo mês, esse primeiro depósito vai render, digamos assim, né? Aquela taxa lá de 0,7%, esse 350 vai sofrer um rendimento aí com aquela taxa. E aí a gente tem aqui esse cálculo indicando. Ah, mas por que está 1,007, professor? Se lá a taxa era de 0,7%. Realmente, vamos até anotar aqui, a taxa lá é de 0,7%, mas que a gente já transforma, né, de cara. Vamos primeiro transformar numa fração, que é 0,7% por 100, que dividindo daria 0,07. E aí você vai perguntar, mas por que multiplicou, né, por 1,07? De novo, galera, é a fórmula do montante dos juros compostos, beleza? Eles estão aplicando aqui, o sistema de juros aí é o composto, juros compostos. E aí a gente multiplica por 1 mais a taxa. Então, a taxa lá que é 0,07, né? Somado com 1, isso aqui foi só um mês. A gente está ali segundo mês, mas como eu disse, assim que entrou no segundo mês, esse primeiro depósito aí foi acrescido de juros, certo? A gente está aqui na coluna 2, mas para entender que foi depois de um mês, assim que se passou um mês, este primeiro depósito teve esse acréscimo aí. Tranquilo, né? Por conta da fórmula do montante. Só que tem mais um detalhe. Esse primeiro depósito foi acrescido de juros, mas ao mesmo tempo eles foram lá e já fizeram o segundo depósito. É isso que vai acontecer. E aí, se a gente já quiser analisar qual que é a reserva financeira desse casal, é os 350 mais 350 vezes 1,007. Beleza? No segundo mês aí, essa seria a reserva financeira deles. No terceiro mês, o que vai acontecer? Aquele primeiro depósito lá que já tinha sido multiplicado por 1,007, de novo vai ser multiplicado por 1,007. Por isso que está aqui 1,007 ao quadrado. E o segundo depósito também vai sofrer uma capitalização aqui, né? Também vai ser multiplicado por 1,007. Ao mesmo tempo, se entrou no terceiro mês, obrigatoriamente, pelo que eles combinaram, né? Pelo que o casal combinou, vai lá depositar R$350. E o que a gente já tem aqui de reserva financeira? É a soma dessa coluna aqui. É o 350 mais os 350 vezes 1,007, mais o 350 vezes 1,007 ao quadrado. E por aí vai, né, galera? Na hora que eles fizerem aí, entrarem no quarto mês, os primeiros e segundos e terceiros depósitos aí foram capitalizados, eles vão fazer o quarto depósito e por aí vai. A gente vai ter, então, logo após o 24º depósito aqui, essa soma de valores, né? Na verdade, o que a gente vai perceber é isso. Para responder a pergunta que a gente queria, qual que é a reserva financeira logo após o 24º depósito, imediatamente após o 24º depósito, a gente vai ter que somar os valores dessa última coluna aqui, beleza? E aí, se eu montar essa soma aqui, a gente vai perceber que, na verdade, é a soma dos termos de uma PG. Isso aqui lembra aí a soma dos termos de uma PG. A gente tem aqui o A1, tem a razão, tem o número de elementos. Com isso, vamos relembrar aí a fórmula da soma dos termos da PG, que era dada por essa formulazinha aqui também, aplicando os valores, né? O A1, primeiro termo, a razão, que está aqui 1,007, o número de meses aí, a gente vai ter este cálculo.
que também pode ser atrelado a uma função, galera. A gente também pode atrelar essa soma desses valores aí, esse SN, a uma função exponencial, como a gente está vendo aqui. Você está vendo que o S24 deu aí 9.112? Se a gente pegar e observar bem esse nosso gráfico, essa nossa curva exponencial aqui, vamos fazer uma aproximação aqui para melhorar nossa visualização, né? 24 está logo aqui depois do 20. 24 a gente está vendo aqui que deu 9.112. E realmente está abaixo de... está quase aqui na metade, vamos dizer, o 24, e está abaixo de 10.000. O que a gente consegue perceber aqui, então, é que realmente essa função exponencial traduz essa situação. E o casal, né, com um gráfico desse na mão, vai poder bater o olho e falar, opa, peraí, 40 meses, a gente já tem uma reserva ali, ó, quase que na metade, entre 10.000 e 20.000, um pouquinho acima, vamos dizer assim, né? Ou não, porque aqui a escala está um pouco diferente, mas não dá para ver aqui que está um pouquinho acima dos 15.000, então os 16.000, aqui a gente teria depois de 50 meses, acima do 20.000 ali, então você vai falar lá uns 21, 22.000, então o bom do gráfico é isso, olha ali 30 meses, eles teriam mais de 10.000 ali, vamos jogar uns 12.000 reais de reserva financeira, beleza? Tá aí então, mais uma vez a gente relacionando aí o nosso estudo de juros com o estudo de função, com o estudo de sequências numéricas, beleza? Bom, galera, por hoje então é só. A gente falou aí de juros e funções, né? A função afim, que é dada por essa formulazinha, a função exponencial, que é dada por aquela fórmula, e a variante dela, né, que a gente apresentou. Também deu para revisar aí a formulazinha da PA, da progressão aritmética, da progressão geométrica e até a soma dos termos de uma PG também a gente conseguiu falar, beleza? Revisão boa aí para a terceira série que está aí pensando no Enem. Valeu, até a próxima.